Estamos de volta, salve, salve para você, futuro advogado, que de repente esteja assistindo aí essa aula. Afinal, na prova da OAB também cai direito civil, né? Apesar que a gente ainda está nos artigos iniciais, né? Bem tranquilo essa parte aí, né? Para você, futuro servidor público que está aí na batalha e aqui no canal, né? Vamos dar sequência então. Ó, essa é a aula 5, o assunto vai ser sobre os direitos do nascituro, tá? Pessoal, só para início de conversa, nascituro é o feto ainda no ventre da mãe, né? Então, o bebezinho lá na barriguinha, esse é chamado de nascituro. Isso para a esfera civil, né? E aí vem aquela pergunta, nascituro tem personalidade jurídica? Nascituro tem capacidade de direito? Os nascituros, ou seja, o embriãozinho que está ali até o feto, né, que passa ali 9 meses na gestação, no ventre da mãe, tem algum direito na esfera civil ou ele só vai ter direito após o nascimento, né? Então a gente tem que analisar esses casos. Nós temos hoje praticamente duas situações. Nós temos a teoria natalista e a concepcionista, né? A natalista é o que está no Código Civil, realmente nos artigos. E a concepcionista é mais jurisprudencial. Então, alguns entendimentos do STF e também outros pensadores, professores, né? A galera realmente do ramo de direito está adotando também aí a teoria concepcionista, tá? Então vamos aqui à explicação que então diz o seguinte no artigo 2º, tá? No artigo 2º do Código Civil diz o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Ok, até aí, deixa eu só, até aí nós já vimos, né? Então a gente não tem muito o que falar daqui. Então, nascimento com vida, então nasceu com vida, tem personalidade civil, né? Maravilha. Mas a lei põe a salvo desde a concepção aos direitos do nascituro. Então, olha só, nós temos duas situações aqui. A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. Então, ele está dizendo o seguinte para nós, está dizendo que somente com o nascimento com vida é que a pessoa vai adquirir direitos e deveres, né? Então, assim, ó, a pessoa é um ser humano, sujeito de direitos, tá? Somente a pessoa pode contrair direitos e deveres na ordem civil, mas somente a pessoa que nasce com vida, isso pro artigo 2º, tá? Só que tem um detalhe ali no finalzinho do artigo 2º, que a gente vai falar. Desde a concepção, ó, a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, nós temos aí duas situações, tá? Para serem analisadas. Então, aí vem a pergunta. Quando somos considerados pessoas? Na concepção ou no nascimento? Então, ó, aqui no artigo vai dizer o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Com base nisso, temos pessoa, ser humano, nascituro, o ser que já concebido ainda no ventre, ser expelido sem vida. Pessoal, quando nós temos a morte, né, no caso nós temos, né, o aborto, isso aí é chamado de natimorto na esfera civil. Então, o natimorto, então, é o ser expelido sem vida, tá? Nós temos que falar sobre ele também. Então, pessoa, ser humano, tranquilo. Nascituro, está lá na barriguinha da mãe sendo gerado. Natimorto, foi expelido sem vida. Personalidade, aptidão da pessoa de contrair, né, direitos e deveres na esfera civil, tá? Então, tá aqui, personalidade. Então, a gente vai ter que trabalhar bem esses tópicos, porque às vezes confundem lá na prova, tá? Às vezes confundem lá na prova. Então, vamos passando aqui, vamos passando para frente. Deixa eu só apagar aqui. Eu até coloquei maior dizendo o seguinte: portanto, o artigo 2º diz que adquirimos personalidade civil com nascimento com vida,
mas desde a concepção já contraímos direitos. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Então, quando você nasce com vida, automaticamente você tem, olha aqui para mim, automaticamente você tem a personalidade civil, jurídica, já, né, você nasceu com vida, você já tem isso. Ou seja, você já pode adquirir direitos e deveres. E o fato de você adquirir direitos e deveres, tá? Isso automaticamente é o quê? A capacidade de direito. Então, capacidade de direito, quando você nasce, você também já tem ela. Que é o quê? Você pode adquirir direitos na esfera civil, né? Só que, ainda no ventre, ainda na gestação, né? O artigo 2º coloca ali, que coloca a salvo desde a concepção, né? E aí nós temos que analisar isso também. Então aqui nós temos. Mas aí vem a pergunta, se somente com o nascimento com vida adquirimos direitos e deveres, como fica o nascituro e o natimorto, tá? Nascituros. Não esquece que nascituro é o bebezinho lá na barriguinha, né, sendo gerado. Nascituros não tem direitos? Natimorto não adquiriu personalidade? Quando inicia a personalidade, tá? Aí nós temos o seguinte, galera, até eu coloquei aqui, continua na aula 5, mas eu vou até apagar aqui, que eu até ia mudar para uma outra aula, para não ficar muito grande o vídeo, mas vamos lá, ó. Deixa eu jogar aqui na tela. Pessoal, nós temos dois tipos de teorias, como eu falei no início da aula. Nós temos a teoria natalista e temos a concepcionista, tá? A natalista é o que segue no artigo 1º ali, no artigo 2º ali. Né? Nasceu com vida, você tem direitos e deveres. A concepcionista é o seguinte, desde o momento da concepção, né? Ou seja, quando está ali gerando ali no ventre da mãe, né? O ser já tem direitos, já pode adquirir direitos na esfera civil, tá? Mas aí depende muito. Ô professor, mas lá na prova como que eu vou fazer? Você vai ter que ler certinho o enunciado da prova, a gente vai fazer questões em relação a isso, mas você tem que olhar o que está dizendo ali. Claro que você vai seguir a natalista, que é o que está no artigo 2º, né? Mas a natalista também ela põe a salvo o nascituro, né? Tudo bem que a gente vai ver que é sob um termo suspensivo, é uma condição suspensiva, né? Que é a teoria natalista condicionada, que a gente diz, né? Que tem isso também, a gente vai ver nos próximos slides. Então, basicamente, a natalista é a mais aceita, é o que está no código. Mas, dependendo da questão lá no concurso, se falarem assim, Pedro, ainda na barriga da mãe Joana, né, adquiriu um imóvel, né? Herdou um imóvel. Né? É correto afirmar que ele poderá exercer, né? Aliás, ele poderá adquirir, ele tem esse direito. Né? Aí você entra com a jurisprudência também põe a salvo isso. Né? Então vamos lá. Teoria natalista, somente com o nascimento com vida, que o ser humano, tu vai colocar aqui, para você anotar aí, você anotar no caderninho, que o ser humano com vida, aqui, adquire direitos e deveres na esfera civil. Isso é natalista, mas põe a salvo alguns direitos desde a concepção. Aí que tem aqui a diferença, exceto patrimoniais e heranças. Isso é muito importante, tá? Porque na teoria natalista, o ser que está sendo gerado ali, ele vai ter alguns direitos. Por exemplo, direito à vida, né? Direito à integridade física, né? Por exemplo, o direito à vida, no caso, é o pré-natal, né? A gente vai ver isso. Então, mas só que ele não tem, seguindo o artigo 2º do direito civil, ele não vai ter direito de propriedades, né? Direitos de propriedades não são garantidos, então toma cuidado com isso lá na prova. Já na teoria, aí vem aqui, né? Aí vamos na teoria concepcionista, que geralmente a pessoa... Porque sempre vem aquela dúvida, né? Então qual que é a diferença dos dois? Porque a natalista diz que põe a salvo, né, desde a concepção. E a concepcionista diz que desde a concepção também tem direitos, mas qual que é a diferença entre eles, né?
Aí a concepcionista diz, já no ventre materno o ser humano já contrai direitos e deveres. Aqui na concepcionista, galera, aqui na concepcionista, a diferença vai ser na questão patrimonial, tá? Vai ser na questão patrimonial. Ou seja, aqui na concepcionista já pode, por exemplo, até aumentar aqui, já pode, por exemplo, vou colocar, já pode, por exemplo, herdar patrimônios, tá? Patrimônios, heranças, etc, tá? Então a parte de bens, né? A parte de bens, ele vai ter direito, tá? Então a parte de bens ele vai ter direito, isso na concepcionista, beleza? Claro que não vai conseguir exercer, mas ele vai ter direito. Eu posso, por exemplo, pela concepcionista, ainda dar pro feto um imóvel, né? Então, é válido? É válido, porque tem jurisprudência em relação a isso aí, tá certo? Muito bem, então toma cuidado com isso lá na prova. Deixa eu só apagar a bagunça aqui. Beleza? Então aqui as duas teorias que nós temos, tá? Peguei aqui uma tabelinha para você, ó. Então, ó, personalidade, a teoria sobre o início da personalidade civil, nós temos a natalista e nós temos a concepcionista, isso fica em concurso, não esquece dessas duas, tá? Não esquece destas duas teorias. Maravilha. E aí, continuando. Ó, quem defende a teoria natalista entende que a personalidade civil da pessoa somente inicia após seu nascimento, como nós já falamos, conforme determina o início do artigo 2º, tá? Quando diz que a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. Portanto, como diz o artigo 2º, tá? Como diz o artigo 2º, somente com o nascimento com vida que o ser humano vai adquirir direitos e deveres, tá? Na esfera civil. Já enquanto estiver no ventre, apenas alguns direitos, tá? Os patrimoniais não. Muito bem. Aí nós temos aqui um quadro para você, tá? Que diz o seguinte, aqui nesse quadro é importante você até anota aí, dá um print aí. Ó, na teoria natalícia nós temos, nasceu com vida, ok, adquiriu personalidade, está apto a contrair direitos e deveres na ordem civil. O nascituro, está no ventre ainda. Nascituro tem o quê? O nascituro não tem personalidade. Não está apto a contrair direitos e deveres na ordem civil, tá? E o natimorto, nasceu sem vida. Não adquiriu personalidade, não adquiriu direitos e deveres na ordem civil, tá? Então isso aí é para você, esse quadrinho, para você memorizar aí. Não esquece do quadrinho, tá? Beleza? Então, beleza, tá? Aqui diz o seguinte, ó. Apesar do artigo 2º dizer que somente com vida que se tem, né, obtém os direitos, a lei põe salvo que desde a concepção os direitos do nascituro, tá? Mas esses direitos, pessoal, até aqui, ó, os direitos que o artigo 2º diz que desde a concepção são alguns, tá? São direitos básicos, tá? Direito à vida, integridade física, né? Então, assim, são direito à saúde, são coisas básicas que ele vai ter ali enquanto estiver no ventre. Estou falando isso da natalista, tá? Mas tem um detalhe que é importante que eu já tinha falado, que eu quero que você anote aí. Pela teoria natalista, enquanto estiver no ventre, você tem algumas coisas que estão excluídas, tá? E eu quero que você anote elas. Anote aí. Pela teoria natalista, não pode herança, posse, direito de propriedade, como nós já falamos, receber seguros e danos morais. Isso pela natalista. Agora, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Deixa eu só puxar aqui. Tá. Já teve casos de julgamento no STF, até em primeiras instâncias,
competições de jurisprudências anexadas a processos, como é o caso do DPVAT, né? O DPVAT, você sabe que é aquele seguro contra acidentes. Então, por exemplo, já teve casos da mãe grávida, sofre um acidente, né? Perde o bebê devido ao acidente e aciona o DPVAT para ganhar o seguro, tá? Ah, professor, mas pela teoria natalista isso não pode. Por quê? Porque o senhor acabou de falar aí que seguro na teoria natalista está excluído, exatamente. Mas aí o que acontece? Ela chama um bom advogado e o advogado acha uma brecha na teoria concepcionista, tá? Então, e consegue provar através de jurisprudências que, né, ela teria direito ao seguro DPVAT. Então, tem que tomar cuidado com isso lá na prova, tá? A natalista nasceu com vida, tem todos os direitos e deveres. Ainda está no ventre somente alguns direitos, tá? E patrimoniais, o resto tudo não tá valendo, tá? Aqui do exemplo da Joana, olha que bonitinho. Joana está grávida de Pedro, tá? Ela pode estar ainda no ventre, ele por estar ainda no ventre dela é considerado nascituro, né? Então Pedro é um nascituro, tranquilo, conforme nós já tínhamos falado sobre isso. Portanto, não teria direitos na esfera civil. Os únicos que ele possui são saúde, pré-natal, a vida e a integridade, tá? Então, pela natalista, galera, a única coisa que o Pedro vai ter é isso, direito à saúde, por isso que tem o pré-natal, a vida e a integridade dele, tá? Então, só isso. Esses são os direitos básicos do nascituro pela natalista, tá? Maravilha! Outro exemplo aqui. Pegou um bebê chorão ainda por cima, ó. Pedro, nascendo com vida, terá direitos a deveres na ordem civil, como direitos patrimoniais, né? Extrapatrimoniais, receber o nome, herança, seguro, danos morais, etc. Isso nascendo com vida. Mas lembre-se do assunto capacidade, tá? Isso é importante. Então, assim, ó. Ele nascendo com vida, ele vai ter todos os direitos e deveres na esfera civil. Só que ele não vai conseguir o quê? Exercer esses direitos. A gente já tinha falado sobre isso. Então ele vai ter o quê? A capacidade de plena capacidade de direito. Responde aí para mim. Te dou 3 segundos. 1, 2, 3. Isso, capacidade de direito. Ele não vai ter a capacidade plena. Nasceu com vida, tem a capacidade de direito. Então ele pode adquirir herança, ele pode adquirir, enfim, vários seguros e várias outras coisas na esfera civil, né? Nasceu com vida, teoria natalista, tá tudo certo, tá? Maravilha. Deixa eu só passando o slide aqui. Deixa eu colocar o meu rosto aqui do lado, aqui, ó. Prontinho, câmerazinha do lado para você sair dessa vida. Professor, meu Deus, você dá aula de Direito Civil e dá aula de Informática. 2 matérias chatas, né? Exatamente. Olha só, em breve o professor vai dar aula de Direito Administrativo. E Direito Administrativo cara, muito bom. Eu gosto de Direito Administrativo. Olha, outra situação que diz ali, ó. Se Pedro ainda estiver no ventre, ele terá direitos para ser adquiridos, mas que ficarão em estado de suspensão. Pessoal, é o seguinte, ó. Existe uma teoria chamada teoria da personalidade condicionada, tá? Essa teoria da personalidade condicionada, a gente vai falar sobre termos e encargos, isso aí lá em negócios jurídicos, lá na frente. Ele usa muito essa ideia de termos e encargos. Ele coloca em estado de suspensão, tá? Ele coloca em estado de suspensão. Então, vamos imaginar assim, ó. Vamos imaginar a seguinte situação hipotética, tá? Enquanto... Deixa eu só ver se eu consigo anotar aqui. É que para escrever sem uma... Para escrever aqui é terrível. Ó, sem ter aquela mesa. Ó, aqui nós temos ventre, vou colocar aqui ventre. Tá? Ventre. Enquanto ele estiver no ventre, tá?
Aí nós temos assim, ó. Vamos colocar aqui x, 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 tá? E aí é o seguinte, e aqui a gente coloca, deixa eu ver se eu vou conseguir desenhar aqui, ó. Aqui a gente coloca assim, ó, carinha sorrindo, outro sorrindo, pronto, tá? E aqui a gente põe Vzinho de ok, né? Então, olha só, enquanto o feto está no ventre, tá? Aqui nós temos um que a gente chama de termo suspensivo, tá? Termo suspensivo. Isso aqui é do direito civil, tá? A gente vai falar sobre isso depois. Isso aqui é uma situação de suspensão, né? É um termo suspensivo. Então, ele está sob suspensão. Os seus direitos estão suspensos, né? Os seus direitos, isso na concepção, isso na teoria natalista suspensiva, né? Condicionada. Então, a condição aqui está suspensa. Então, por exemplo, aqui você pode colocar aqui, ó, a gente pode colocar aqui, o que está suspenso aí? Está suspensos os seus direitos e deveres, tá? Ó, os seus direitos e deveres estão em estado suspensivo enquanto não tiver eficácia. Aí o que acontece? Aí aqui nessa seta a gente escreve o seguinte, a gente escreve nasceu. Nasceu com vida, tá? Aí na seta aqui a gente coloca assim, nasceu com vida, tá? Nasceu com vida, aí sim, que aí o termo sai da suspensão e passa a ter eficácia, passa a ter eficácia jurídica. Então, ou seja, os seus direitos e deveres, né, passam a valer. Passam a valer. Então, deixa eu só arrumar aqui para você, enquanto você anota aí. Então, é o seguinte, meus amiguinhos. Enquanto o feto estiver no ventre, ele entra no termo suspensivo, ele fica em suspensão. Ou seja, os seus direitos e seus deveres estão suspensos, né? Vamos supor que ele adquiriu o direito de herança, por exemplo, né? Tá ali, direito de herança, um direito patrimonial, um seguro, por exemplo, tá? Aí ele fica em suspensivo, tá? Até nascer com vida. Aplicou o termo nasceu com vida, tá? Nasceu com vida, aí ele passa o quê? Passa a valer, passa a ter eficácia jurídica, tá? Passa a ter eficácia jurídica. Então, nesse momento, tá? O termo de suspensivo, ele vai para termo com eficácia jurídica, ele começa a valer. Só que o que acontece? Tem muitos, né, estudiosos, pensadores, né, que não aceitam muito essa teoria da personalidade condicionada, né? Então você pode até anotar o nome aí dessa teoria, até colocar aqui, teoria da personalidade condicionada. Ó, teoria da personalidade condicionada, né? Que coloca como termo de suspensivo os direitos e deveres do nascituro. Então, ó, coloca como suspensivo os direitos e deveres do nascituro. Tem muitos que não aceitam esse tipo de comparação, né? Porque eles alegam justamente isso, né? Que essa vinculação dos direitos da personalidade, né? Está sujeita a um termo encargo, né? A gente não está lidando aqui com contratos, a gente está lidando com vida, né? Com pessoas. Então, o que acontece? Tem muitos estudiosos que não aceitam realmente essa comparação, né? De você
condicionar isso a um termo suspensivo. Ah, tá lá no ventre da mãe, deixa os direitos e deveres ali esperando, né? Vamos esperar o quê? Esperar o quê? O termo que é o que ele põe assim, o termo de eficácia, né? Que é o nascimento. É complicado, né? Porque a gente está lidando com vida. E se você pensar bem, a teoria da personalidade condicionada e a teoria natalista praticamente são a mesma coisa, né? Só praticamente é a mesma coisa. Porque a natalista também vai esperar o nascer com vida, o ser humano nascer com vida, para ele poder ter esses seus direitos. E a condicionada também, porque fica em situação suspensiva, né? Num termo suspensivo. Então o que acontece? Muitos doutrinadores não gostam muito desse tipo de teoria, né? Então aí como é que fica aqui? Aí como é que fica a teoria concepcionista na jurisprudência, tá? Deixa eu só colocar aqui. Ah, que eu só troquei de slide, coloquei errado. Não, antes de falar de jurisprudências. Aí nós temos a teoria concepcionista, galera. Até agora a gente já falou da natalista. Agora a gente vai falar da concepcionista. A concepcionista, ela é o seguinte, ó, todos os direitos e deveres do ser humano estão garantidos desde a concepção, independente de quais sejam, né? Então o nascituro, ele vai ter direito a tudo. Então aqui diz o seguinte, ó, Joana carrega no ventre seu filho, Pedro, que no caso é um nascituro, mas mesmo assim ele já detém direitos na esfera civil, alimentos, pré-natal, saúde, vida, integridade, danos morais. Inclusive até coloquei ali, entre aspas, Rafinha Bastos, não sei se você colocou ali. Então na concepcionista, desde a concepção, tá? Concepcionista, desde a concepção, o feto já tem direitos e deveres. Deixa eu só ver se eu acho aqui o slide certinho. Eu coloquei, tá faltando um slide aqui, mas eu quero que você escreve o seguinte, ó. Até mudar aqui meu quadro, nota aí. Quero que você coloque assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó. Na teoria concepcionista, tá? Os direitos e deveres do nascituro já estão válidos desde a sua concepção, tá? Portanto, terá direito à herança, né, seguros, direitos patrimoniais, tá? Vida, saúde, né, e vários outros, tá? Então, portanto, ele vai ter direito a tudo. Isso na concepcionista, tá? Na concepcionista, anotou aí? Beleza, agora eu vou sair daqui, tá? Aí o que acontece? Inclusive isso já foi tema e que vocês, né, quem está assistindo essa aula, eu acho que conhece, já ouviu falar do Rafinha Bastos. Vocês lembram do Rafinha Bastos? O Rafinha Bastos, há um tempo atrás, falou mal da Vanessa Camargo. Não sei se vocês lembram disso. Eu acho que muita gente vai lembrar disso. Então, ele né, falou do bebê dela, que ainda estava no ventre, ou seja, do nascituro. Foi um termo, assim, bem forte, que não convém a gente falar aqui, né? E aí o que acontece? Como ele era nascituro, na teoria natalista, se a Vanessa fosse processar o Rafinha Bastos, baseando-se na teoria natalista, né, ela não iria conseguir chegar muito longe. Porque na teoria natalista, inclusive, o direito de imagem não é válido. Já na concepcionista, ele tem, inclusive, o nascituro, ele tem direito de imagem também, né? Ele tem todos os direitos de um ser humano nascido com vida. Isso na concepcionista.
Então o advogado da Vanessa Camargo entrou com ação de danos morais contra a Rafinha Bastos, alegando exatamente isso, né? Como é um nascituro, com base em jurisprudências, pela teoria concepcionista, ele tem também direito de imagem e o Rafinha Bastos não poderia ter dito aquilo sobre ela e ele foi condenado, inclusive, a pagar a indenização, tá? Outro caso, até está no slide anterior aqui, tá? Que eu até vou ler aqui para vocês, ó. É o exemplo do DPVAT. O DPVAT, tá? Como diz o STJ ali, já julgou várias situações de seguro em que a mãe, que o seguro passou para o nascituro ou vice-versa. O seguro passou para a mãe e pegando primeiro no nascituro. Professora, a teoria concepcionista, então, ela vem sendo utilizada? Vem sendo utilizada. Ali no texto nós diz o seguinte: alguns julgados representam a adoção da teoria concepcionista como exemplo a um caso em que o STJ reconheceu a presença de danos morais do nascituro pela afirmação feita pelo humorista Rafinha Bastos em relação a Vanessa Camargo, como nós já falamos aqui. E também no caso de DPVATs, né? Então, isso aí bem tranquilo, de seguro de acidentes, tá? Então, que tranquilo. Outro exemplo aqui. Pedro sai do ventre sem vida, natimorto. Que aí nós temos essa situação também, tá? Porque pela teoria concepcionista, se o feto ainda está em desenvolvimento, ele tem todos os direitos e deveres na esfera civil, pela concepcionista. Mas aí como é que fica a questão do natimorto? Então olha só um exemplo. Pedro sai do ventre sem vida, natimorto, portanto, né? Como ele já tinha adquirido personalidade jurídica, automaticamente os seus direitos estão resguardados. Então, professor, então quer dizer que mesmo pela teoria concepcionista, se o feto está morto, como ele já adquire personalidade jurídica pela teoria concepcionista, ele vai ter todos os direitos, direito à sepultura, direito de imagem. Só que nesse caso da concepcionista, do natimorto, ele não terá direitos patrimoniais, tá? Então é importante você anotar aí que no caso do natimorto, ele não terá direitos patrimoniais, tá? Olha só isso aqui, hein? Isso aqui é muito importante, cai na prova, despenca na prova, porque muita gente pensa assim, bom, se na teoria concepcionista o nascituro pode tudo, então se ele morrer, por exemplo, se acontecer um aborto, né, ele vai ter direito a bens patrimoniais, herança, etc. Não, senhor. Então, bens patrimoniais não estão garantidos para o natimorto, tá? Mas o resto, sim, nome, inclusive sobrenome, sepultura, direito à imagem, como é o caso ali do Rafinha Bastos na ação ali, tá? Conclusão, tá? Vamos concluir então. Artigo 2º do Código Civil. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, tá? Então, beleza, tranquilo até aqui. Segundo slide. Nós temos, então, dois tipos de teorias, a natalista e a concepcionista. Natalista, nasceu com vida, não esquecer disso, tá? Não esquecer disso. O professor está fazendo um resumo, exatamente. Nasceu com vida, adquiriu personalidade, está apto a contrair direitos e deveres. Nascituro não tem personalidade, não tem direitos e deveres. Natimorto, sem vida, não adquiriu personalidade, não adquiriu direitos e deveres. Isso na natalista, tá? Já na concepcionista, né? Aqui, o nascituro adquire personalidade desde a concepção, tá? Então, não esquece isso. Isso na concepcionista. Bem tranquilo essa parte, tá? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? Se eu tiver muito rápido, o professor está falando muito rápido, eu vou mais devagar também. Lembrando que isso é um projeto piloto, eu preciso do feedback de vocês, né? O que vocês estão achando? Professor, eu acho que falta mais, tem que detalhar mais, ou tem que ir mais exemplos, ou tá legal, vai nesse ritmo que tá bem. Lembrando que a gente está ainda nos artigos iniciais, né? Então é bem mais tranquilo, né? Falar dos artigos iniciais sobre pessoas.
e espero que vocês estejam gostando. Podem mandar e-mail para mim, né? Manda mensagem no meu Instagram, passa um feedback privado ali, caso você não quiser passar um feedback ali aqui embaixo nos comentários, né? E se você gostou, dá seu like, inscreva-se, clica lá no sininho para receber as notificações do canal, né? E compartilha aí com seus amigos, né, que estão estudando aí direito e informática, né? Não esquece que aqui a gente trabalha com direito e informática também, beleza? Então é isso, galera. Até a próxima aula. Até mais.